guerras sempre tiveram um campo de batalha muito bem definido: mar, terra, ar. Mas nos últimos anos a gente percebeu que um outro campo de batalha tomou aí o espaço, que é justamente o cyberespaço. Em março de 2026, um conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã mostrou que hackativismo, interesses políticos, interesses comerciais, tudo pode estar no mesmo balanço, e agora o mundo vive um novo momento, onde a gente não consegue ainda definir o que é guerra, o que não é guerra, o que é motivação política, o que é motivação que as empresas precisam tomar cuidado. E para conversar um pouco sobre esse assunto, entender quais são as nuances e aonde a gente precisa se preparar, o IT Forum trouxe aqui 3 especialistas nesse IT Forum Series. Eu sou a Bela Winkler, repórter do IT Forum, e estamos aqui hoje com Carlos Cabral, especialista em segurança na Tempest Security Intelligence e apresentador do podcast Cyber Morning Call. Também Cláudio Martinelli, VP América na Kaspersky, empresa que mantém o GREAT, seu laboratório global de pesquisa e análise de ameaças, e Paulo Iara, diretora de operações no Grupo IVE. Gente, sejam muito bem-vindos para conversar aqui comigo e com a Fabiana Rolfini, né? Claro, que é analista de estudos do IT Forum Inteligência. Prazer estar com vocês. Bom, acho que antes da gente começar, né, a gente tá falando aqui de cyberguerra e tudo mais, mas acho que é bom a gente determinar o que caracteriza mesmo uma cyberguerra, porque como a gente já trouxe ali um pouco na introdução, né, às vezes descrever um ataque de ransomware numa empresa, às vezes uma espionagem estatal, então tem várias possibilidades para cyberguerra, né? Onde é que é esse limite entre crime cibernético, hackativismo, operação de guerra, assim, para vocês? Sinto dizer que não há uma resposta simples. E cada vez as fronteiras se tornam mais tênues. Uma arma de guerra ou uma arma cibernética voltada a um ataque entre países pode muito bem, daqui a meses, se tornar um crimeware, uma arma usada por criminosos com finalidades financeiras. Outra possibilidade também é que essas armas sejam utilizadas de uma maneira como um disfarce, aparecendo publicamente como uma arma de guerra, mas na verdade tem objetivos de arrecadar recursos. Então, fazer uma atribuição de que isso é uma arma de guerra, isso é um crime financeiro, isso é um hacktivismo, isso é o simples ataque corporativo, é muito difícil e cada vez mais tênue de você separar. Obviamente, existem atores com objetivos e perspectivas muito bem definidas. Esses atores têm esses objetivos, mas depois que isso cai na rede, na internet, é como papel ao vento. Você não recolhe mais. E esse papel ao vento, diferente de você construir um míssil, uma metralhadora, é copy-paste, né? Então esse copy-paste, essa mutação para outras finalidades é algo que acontece não hoje, mas desde pelo menos uns 20, 25 anos, onde as armas são reaproveitadas, os artefatos criminosos dentro do mundo digital são reaproveitados. Outro aspecto é que o criminoso digital tende a ser um tanto preguiçoso. E usar coisas que já estão prontas é um meio a caminho andado para eles. Se funcionou, se alguém descobriu no mundo do crime entre estados uma falha do sistema operacional, uma falha de um driver, uma falha de um hardware qualquer, por que não explorar esta mesma vantagem, essa mesma brecha para obter dinheiro do banco, né? Obter dinheiro do cartão de crédito e por aí vai. Então, nós preferimos não fazer uma atribuição simplista, olha, isso é um país ou isso é um grupo criminoso, porque cedo ou tarde essa arma vai ter múltiplas utilizações e múltiplas finalidades. E aí que vem o problema para as empresas. Muitas empresas pensam que isso é coisa de primeiro mundo, coisa entre países, mas não é verdade. Isso cedo ou tarde bate na porta digital das corporações aqui no Brasil, na Colômbia ou no México, só para citar alguns exemplos, bate na porta dos governos, bate na porta dos sistemas que armazenam dados dos cidadãos brasileiros ou latino-americanos de um modo geral. Então, é importante ter a noção que essas coisas estão interligadas. Não, perfeito, acho que foi uma ótima colocação, e eu acho que quando a gente fala de guerra cibernética,
Quando a gente fala de guerra propriamente dito, a gente está muito acostumado com o conceito de guerra armada, de campo, né? Mas eu acho que esse é um conceito que ele existiu até a Segunda Guerra Mundial e ali a gente já tinha algumas intervenções mais tecnológicas. De lá para cá, quando a gente fala do conceito de guerra, o termo ele é muito misto entre... Hoje em dia não é necessário mais que você tenha pessoas no fronte de guerra no território. Hoje você consegue mediar esse tipo de conflito à distância, o que gera tensões políticas muito maiores. E aí é onde fica turvo o conceito, porque se você tem pessoas guerrilhando de diferentes lugares, né, cada um defendendo a sua causa, fica muito fácil permear também para o ambiente corporativo, onde você tem pessoas que, alguns estão lutando por princípios, outros estão lutando por países, outros estão lutando por dinheiro próprio, né, para exfiltrar dinheiro de grandes corporações. E aí fica muito turvo o conceito, né, de o que é cybercrime, o que é cyberguerra e o que delimita. Até mesmo quando a gente, legalmente falando, né, juridicamente falando, essa limitação ela ainda é muito turva, né? A gente tem poucos precedentes para julgar esse tipo de situação. Então, assim, realmente a gente vive um novo paradigma. A gente estava aqui conversando antes da gente iniciar, que uma das coisas que acho que um dos divisores de água desse conceito foi o Stuxnet, né? Stuxnet foi um dos primeiros, não o primeiro, porque aconteceram outras situações, mas o que ficou mais amplamente conhecido, né? Onde você tem um ataque cibernético que passou a ser um ataque à usina, que virou ataque a país, né? À defesa nacional. E ali as pessoas perceberam, isso já tem muitos anos, mas as pessoas perceberam que o ambiente digital ele não era só mais o ambiente digital que está ali não palpável, né? O ambiente digital ele afeta a gente no nosso dia a dia, afeta ambientes físicos, afeta a defesa nacional, afeta a estratégia de países, afeta a diplomacia, e aí de lá para cá a gente tem tido cada vez mais desdobramentos desse tipo de situação. Então realmente é uma condição muito turva, né? Se eu fosse tentar complementar, sim, é tudo muito opaco. Até sobre a perspectiva do que é a guerra em si hoje, até 45, a gente tinha aquele modelo clássico em que os estados eles falavam assim, eu declaro guerra contra você, e se posicionavam, marcavam, parecia a torcida organizava, marcavam de se encontrar num lugar e saíam na porrada. Hoje o mundo não é assim, toda essa atividade de hostilidade ela é batizada de operações para dar um caráter de tempo determinado, mas quase sempre não é. Então, se eu fosse tentar definir alguma coisa que trisque no que é guerra cibernética, seria o uso de recursos típicos de cyber, recursos esses que, como foi dito aqui, estão na mão de bandido, mas estão na mão de Estado, estão na mão de agências de inteligência, para um princípio político. Seja um princípio político tocado por um Estado-nação ou por grupos de guerrilheiros, grupos de ativistas e por aí vai. Se eu fosse cercar, é mais ou menos por aí, mas é tudo muito opaco hoje. E esse é o novo normal. É muito engraçado essa questão da diferença, né, do tipo de guerra, porque acabei lembrando até uma vez na escola, né, que estavam me ensinando sobre Napoleão e aí falaram, porque ele marcou que ele ia tá lá para fazer a guerra em tal dia, tal horário, outro país acreditou, porque era assim que funcionava, e ele atacou antes. Mas antes era assim, as pessoas marcavam e iam. E aí depois continuaram marcando, mas um atacando antes, e agora nem marca mais, né? Aparece. Eu gosto muito de duas frases a respeito de conflitos. Uma delas é que a história é a história do vencedor. É a história de quem contar primeiro e quem contar com mais força. Nem sempre é a verdadeira, e em cyber é a mesma coisa. E a outra frase que eu gosto muito é que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. Então, isso vale também muito para a guerra cibernética. Então você tem uma guerra de versões, você tem uma guerra de interesses, você tem vários interesses econômicos por trás de interesses militares ao redor do mundo, e a gente está vendo, não preciso esconder que o mundo tem hoje 27 guerras ativas. Guerras com armas, 27. Então dá para imaginar que cyberguerras também existem nesta proporção ou até mais, porque outro gatilho, o Stuxnet realmente foi um gatilho importante de tomada de consciência que uma arma cibernética poderia ser uma arma direcionada a instalações industriais, a fazer mal a uma cadeia de suprimentos ou coisa do tipo. O segundo gatilho foi o Edward Snowden.
quando ele torna público que países espionam países através de cyber threats, de ameaças cibernéticas. Não que isso fosse uma novidade para os meios que já o conheciam, os diplomatas já o conheciam, mas isso tornou público e diminuiu a confiança entre os países e fez com que esta animosidade digital se tornasse mais aflorada. Aí você vê campanhas nacionalizantes, campanhas de ataques mais intensas a partir desse momento. O que a gente vê ao redor da realidade atual é que é muito difícil você atribuir tal país atacou tal país, tal grupo atacou tal grupo. Sim, é verdade, mas no meio disso tudo você tem um grupo que tem genuínos interesses financeiros em roubar dinheiro, se vestindo de um país ou de um ativista em prol de uma causa ecológica, mas que no final das contas está usando essa fantasia, essa máscara, apenas para obter vantagens financeiras de alguma entidade. A gente vê exemplos, recente você teve um ataque ao Colonial Pipeline nos Estados Unidos, uma rede de distribuição de óleo e gasolina, combustíveis, e assim, não tinha nada de hacktivismo, era dinheiro mesmo, o grupo criminoso queria obter dinheiro para sustentar suas campanhas criminosas. Eu até colocaria isso numa outra escala. A gente fala de cyberguerra, a gente pensa em guerras internacionais, a gente pensa em Estados Unidos, a gente pensa em Irã, a gente pensa em Rússia, Ucrânia. Mas se a gente for falar de Brasil, o crime organizado brasileiro também utiliza desses meios, né, em benefício próprio. Hoje, o crime organizado brasileiro, as organizações criminosas, as milícias, enfim, elas também se organizam no meio cibernético e utilizam desse meio para obter vantagem. Então, nós temos hoje, o crime organizado ele não é só feito de pessoas armadas, né? É feito também de pessoas de inteligência cibernética que trabalham para essas organizações. Então, assim, a gente tem isso em muitas camadas, se a gente for pensar em como o mundo cibernético interfere no nosso mundo físico, né? Então, eu queria trazer esse complemento muito para trazer também o Brasil para essa pauta que, infelizmente, ele está pautado nesse quesito. Não está né? longe da gente, está muito longe. Perto, está aqui no Paraisópolis. Exato. O crime organizado brasileiro financia o crime digital, é um grande atuante nesse mercado. A gente vê casos, por exemplo, de espionagem contra empresas de transportes de valores para atacar carros fortes. A gente vê envolvimentos em crimes contra bandeiras de cartões de crédito, espionagens de maquininhas, postos de gasolina. Tudo isso, o crime organizado está atuante, não deixa de ser uma guerra muito mais local. E, de novo, eu acho que esse é um ponto muito importante para o empresário brasileiro, para o executivo de segurança do Brasil, para o presidente das empresas do Brasil, inclusive de empresas públicas, de pensar que isso não está longe, isso não é futuro. Isso acontece hoje no Brasil, muitas vítimas. O Brasil é a origem de mais ou menos 1/3 do crime financeiro do mundo inteiro. Então, não podemos dizer, não, quando isso for uma ameaça e o Brasil entrar em guerra, não depende disso. As vítimas da guerra não são governos, é a estrutura física dos países, e pode ser uma indústria de alimentos, uma empresa de distribuição de energia elétrica, e são negócios privados, não tem nada a ver com o governo. Isso que eu ia até perguntar para vocês, como que vocês percebem a visão de empresários, CIOs, essa percepção de, sim, existe um crime organizado, eles têm essa noção, eles estão preparados para isso? Qual que é a visão que vocês têm do quão as empresas têm essa noção, né, do perigo maior? Que existe, sabem, mas a questão de estar preparado, existem vários desafios que empresários de todos os tamanhos eles acabam enfrentando no dia a dia. Sabe, desafios de orçamento e tal. Existem, o que a gente vê acontecendo é que essas empresas elas estão cada vez mais se tornando a fruta mais baixa da árvore, né? E a régua vai subindo e ela sobe muito rápido. E não é sempre que as empresas acabam tendo condições de se adaptar às necessidades. Eu vejo muitos desafios, eu não vejo... o cara da área de segurança ele precisa acertar sempre, enquanto o bandido ele só precisa acertar uma vez. Então, eu me ponho no lado das empresas, do quanto elas sofrem, mas o desafio é imenso. E acho que a gente tem que mudar um pouco o paradigma. Nós percebemos os empresários, os executivos da área muito preocupados em que não aconteça um ataque. Isso é muito nobre, é
é um pedaço do caminho, porque o ataque vai acontecer. E a resiliência, a sobrevivência ao ataque é tão importante como tu prevenir o ataque. Porque se algo acontece de errado, você tem que ter o seu seguro, a sua trava de segurança, os seus caminhos alternativos, a sua cópia de backup e por aí vai. Então eu acho que ainda falta uma consciência, não de prevenção, porque todo mundo quer se prevenir, todo mundo quer se proteger, mas de e se acontecer? Eu estou preparado para reagir de forma adequada a uma situação como essa? E eu acredito que ainda tem um grande espaço para ser coberto. Por exemplo, hoje nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, que regula uma série de disposições de comunicação de um incidente. Você foi atacado, o que você tem que fazer? Está escrito no teu livrinho? Está escrito nos seus manuais o que fazer se um ataque acontecer? Se não tiver escrito, você tem um grande problema. Aconteceu um ataque, você tem os seus provedores, os seus fornecedores que estão contratados, preparados para reagir com você, para subir uma cópia na nuvem, para reagir a um incidente, para fazer uma publicação oficial de controle de danos, para fazer um controle de comunicação com a imprensa, comunicação com os organismos oficiais. Tudo isso faz parte de um livro de regras a ser seguidos, de políticas a ser seguidos, que contribui para a resiliência e para a sobrevivência das empresas. Acho que nesse caminho tem um espaço muito grande. E falando um pouco de prevenção, minha avó me dizia sabiamente que o inteligente aprende com os erros, o sábio aprende com os erros dos outros. E aprender com os erros dos outros significa ter uma cultura de inteligência de ameaças. Se eu sei que alguma coisa aconteceu com uma indústria automobilística no Reino Unido, na Turquia ou na África do Sul, isso pode acontecer na minha indústria porque eu uso os mesmos CRMs, os mesmos RPs, os mesmos drivers, os mesmos maquinários, o robô na fábrica tem as mesmas conexões, os mesmos protocolos, o criminoso vai tentar usar de novo. Então, se eu sei que aconteceu no mesmo segmento que eu atuo, eu me antecipo e prevejo ações de controle, de treinamento e de contingência antes que chegue até mim. Acho que o estado da arte hoje de ser bem-sucedido em proteção digital se chama inteligência de ameaças. Eu até queria aproveitar esse ensejo assim, que a gente trouxe para essa questão de executivos, porque aqui a gente tem na mesa, né, duas pessoas que são da indústria, mas a Paula tem inclusive um passado como CISO também, né, antes de assumir como diretora de operações. E aí, acho que eu vi um pouco esse lado também, né, esse lado da ponte, e entender, assim, até o que tem se apresentado nesse momento. Você falou um pouco, né, dos conflitos aqui no Brasil, o que a gente também viu nesse conflito Estados Unidos, Israel, Irã, assim, o que as empresas podem considerar que realmente são ameaças, que realmente precisa trazer essa preocupação para dentro de casa, né? Eu costumo colocar, quando a gente fala de cyber, de segurança digital, no Brasil a gente está falando de 30, um pouco mais, talvez até 40 anos que a gente tem o início dessas pautas aqui. Mas ainda assim, o Brasil ainda é um país muito juvenil nesse conceito. Se a gente pega a Europa, se a gente pega a Ásia, o Brasil ele acaba sendo bastante juvenil nesses conceitos, porque eu acho que culturalmente, a gente não tem a cultura de falar de segurança da informação. A gente tem países da Oceania, por exemplo, que as crianças têm segurança da informação no primeiro ensino básico, né? E aqui no Brasil a gente não vê isso. A gente começa a querer falar de segurança digital quando a gente já está no mercado de trabalho, né? Já viveu uma vida, e aí você fala assim, tá, mas segurança digital para quê, né? A gente não tem a cultura de falar sobre isso, né? Eu imagino que daqui para frente isso melhore, né? Com as crianças, na primeira educação, na educação básica, enfim. E aí as pessoas chegam no mercado de trabalho sem o senso de importância desse tema, ou muito esse tema é colocado como algo dispensável, ou que vai atrapalhar a vida das pessoas. Então a gente acaba sendo leviano ao achar que, porque vivemos no Brasil, é aquela velha história, né? O Brasil nunca entra em guerra. Não precisa. O que vai acontecer, né? Mas as pessoas às vezes não enxergam o quanto o Brasil é cadeia de suprimento de outros países. A gente é um dos maiores fornecedores têxteis do mundo, a gente fornece petróleo, a gente fornece uma série de insumos cruciais para outros países. O Brasil é rico, né, em biodiversidade, e isso faz dele um dos grandes produtores e fornecedores do agro também. E nisso a gente se torna
uma grande fragilidade na cadeia de outros países, né? E principalmente a gente vira alvo de muitas tentativas. E eu vejo também que muito é sobre pessoas. Lá na IVE, nosso carro-chefe é trabalhar com pentest, né? A gente acaba testando muitas empresas de diversos segmentos, principalmente empresas de segmento crítico, né? Então, fornecimento de água, saúde. Então, são meios que não pode ter paralisação em hipótese alguma, porque você afeta diretamente a vida e a sobrevivência de outras pessoas. E o que a gente percebe majoritariamente? Que dos ataques que a gente tem sucesso, a gente teve uma entrega recentemente, por exemplo, né, que a gente tinha um relatório de pentest com 30 achados. Dos 30 achados, 3 eram vulnerabilidades de framework conhecidas. O resto era tudo sobre pessoas. Falhas humanas. É gestão de senha, é gestão de acesso, são coisas que pessoas controlam, né? E aí, trazendo essa conexão com o que você comentou sobre o mundo do CISO, né? E foi falado aqui também. O criminoso ele tem que acertar uma vez. O CISO, a pessoa que trabalha com segurança, a pessoa que trabalha com tecnologia, ela não pode errar, ela tem que acertar todos os dias, até porque você nunca sabe de onde vai vir o problema. E para além disso, a gente tem reforços regulamentares, né? A ANPD, hoje, ela é autoridade, ela tem autonomia para agir e regular. O que traz pra gente uma série de desafios, mas que ainda assim eu sinto que, como mercado brasileiro, a gente tem uma série de entraves, muitos culturais, a gente tem dificuldade de implantar, vamos falar, né, de regulação da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. É uma regulação que eu, particularmente como profissional, ainda acho que ela peca muito, né, se a gente for comparar com o GDPR na Europa, se a gente for comparar com outros enforcements legais, ainda é uma lei bem leviana, até porque entende-se que o Brasil está num momento de preparação. Então, como opinião particular, eu acho que ela ainda é muito leviana, que a regulação ela é muito branda ainda, né? As sanções, as multas ainda são muito brandas, se a gente for pensar. Porém, a gente tem um Brasil que, quando você vai implementar Lei Geral de Proteção de Dados, né, você vai fazer o processo de implementação na empresa, você tem resistência de todas as camadas. As pessoas olham para a proteção de dados e falam, mas por que eu não posso coletar CPF de todo mundo? Por que eu não posso perguntar a religião da pessoa? Por que eu não posso saber que dia que ela nasceu? Não tem objetivo, não precisa. Mas o brasileiro, ele é muito de comunicar, de conversar, de querer saber. A gente já tem isso culturalmente. Por que eu não posso perguntar onde que a pessoa mora, sabe? Por que eu não posso coletar isso num formulário de opinião? É difícil você trazer o lado cultural, e aí eu tenho uma política pessoal em relação a isso na gestão de segurança da informação, que é trazer as pessoas para a consciência, né? Tentar trazer as pessoas para o lado do... Vamos analisar o que tem acontecido no mundo, vamos analisar o que tem acontecido no Brasil. Como você acha que a gente pode, e aí falando de liderados, como você acha que você consegue contribuir para que isso não aconteça com a gente? Não é impor medo ou impor assim, a gente tem que fazer porque tem que fazer. É trazer as pessoas para a consciência. Eu gosto muito de trabalhar na camada cultural, educativa, né, de trazer treinamento para as pessoas e muito conectando com a vida dessas pessoas. Eu sempre falo para os colaboradores assim, olha, quando a gente fala de proteção de dados, a gente não está falando só da proteção do dado do colaborador que não pode ser exposto. Eu estou falando também da proteção do seu filho, enquanto estudante de uma escola, que tem o direito de não ter a sua imagem e as suas informações divulgadas na internet, porque é o menor. E você, como pai ou mãe, pode decidir sobre isso, né? E isso é muito importante hoje em dia, falando de um mundo cibernético onde tem exploração infantil. Infelizmente, a gente lida com isso diariamente, né? Então, eu tento trazer essas pessoas muito para uma realidade que está no nosso dia a dia, e é nossa obrigação veicular e falar sobre isso ativamente, seja no mundo pessoal. Se a pessoa preza por segurança da informação na vida pessoal, consequentemente, ela vai ser um colaborador ativo quando a gente fala de proteção de dados, entre outras cadeias de segurança da informação, dentro das companhias. A Yara está coberta de razão. A gente tem, na área de segurança digital, 2 desafios humanos muito importantes. Primeiro, o conhecimento geral. Como ela bem disse, nós não temos a cultura de explicar a etiqueta digital para os nossos filhos, nossos adolescentes, e eles se colocam em rascadas enormes porque publicam fotos com o uniforme da escola e por aí vai, então é desde cedo. Mas tem um outro gargalo que é muito típico da América Latina e especialmente do Brasil, que é a falta de talentos especializados em segurança digital. Como ter políticas de segurança digital se você não consegue contratar analistas de segurança digital, engenheiros de segurança digital, especialistas em investigação no número suficiente
para essas empresas. A gente falou aqui que o Brasil está um pouco defasado em termos gerais em relação à Europa ou Estados Unidos. Isso é verdade, mas não é uma verdade absoluta. Os grandes bancos brasileiros são extremamente bem preparados, até porque são grandemente atacados, então eles sabem, eles têm estruturas e políticas de segurança digitais talvez muito mais desenvolvidas que o seu co-irmão europeu ou americano. Eu lembro que os cartões de crédito com chips foram criados primeiro no Brasil e quase não tinham nos Estados Unidos há 10, 15 anos atrás. Então, eles são muito avançados, mas é um nicho. É um segmento que pode pagar e estruturar políticas e estruturas de segurança digital muito, muito poderosas. O que realmente é muito precário, e os criminosos digitais sabem disso, é o meio da pirâmide, é o que a gente chama de mid-marketing, as empresas medianas que não têm os recursos de uma grande corporação, mas estão tão expostas quanto essas empresas, até porque fazem parte das cadeias de suprimentos dessas grandes empresas. E oscilam demais, né, em nível de segurança. Sim. A cada novo conhecimento que surge. O grau de maturidade varia muito e ao longo do tempo, como ele bem falou, uma empresa que se considera bem protegida hoje, amanhã virou a fruta mais baixa, mais fácil de ser atacada, né? É o carro sem tranca na rua, é o carro que não parou no estacionamento, né? Então, um conceito que eu sempre falo para essas empresas que estão no meio da cadeia, pensa o seguinte: um carro sai de fábrica com airbag e cinto de segurança. Ele não vai para tua casa e depois você vai na loja de acessórios e bota o cinto de segurança e o airbag. Tem que estar no projeto. Então, se você faz parte de uma cadeia de suprimento, de uma grande organização, pense que segurança digital tem que estar no projeto, tem que estar na concepção, tem que fazer parte da cadeia de construção. Ah, mas torna o produto menos operável, menos acessível, vou ter mais churning, etc. Ok, balance. Há um balanço entre a usabilidade e a facilidade de operar o sistema e a segurança desse sistema. Qualquer um deles, você tem esses níveis aceitáveis de segurança e depois você tem camadas extras de segurança por trás disso. Outra coisa que é muito importante, acho que vocês concordam comigo, não tem silver bullet, não tem bala de prata, não tem solução mágica. Combater o crime digital, combater a guerra digital, ou seja lá qual for o nome que a gente dê para estas ameaças, envolve uma construção. Pessoas, produtos, políticas, prevenção. Tudo isso junto. Você não compra na prateleira. Eu queria fazer um comentário só sobre essa questão de não tem guerra no Brasil, porque o Brasil não se mete em guerra, por que eu devo me proteger contra esses tipos de ataques? Veja, se a gente for analisar o maior conflito que está acontecendo hoje, conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos, o núcleo nevrálgico do conflito, ele está em cima de uma cadeia de suprimentos, que é o Estreito de Hormuz. Entendeu? É o núcleo de todo o conflito nesse momento. Infelizmente teve a destruição de várias cidades, muitas pessoas morreram, mas o ativo principal do conflito agora é esse. É uma cadeia de suprimentos. E todas essas empresas que ela falou, olha, a gente é produtor de alimento e tudo mais, tudo isso faz parte da cadeia de suprimentos global. Então você não está fora dessa cadeia. Por isso que você tem que se planejar para proteger seu ambiente contra ataques desse tipo também. Tanto não estamos fora que estamos sofrendo consequências diretas do problema do Estreito de Hormuz. Exato. Eu vou fazer uma pergunta retórica. Muito bem, a gente vê que energia é uma grande peça desse quebra-cabeça. Óleo, gás, matérias-primas da cadeia de suprimento do petróleo, energia, certo? Não seria interessante para qualquer país do mundo saber qual é o nível de reservas da Petrobras? Porque, de toda forma, se não tem petróleo lá, tem petróleo aqui. Ou da PDVSA, ou da Pemex no México, ou do Suriname, que recentemente descobriu reservas de petróleo. O mundo está hiperconectado. Se eu, neste momento, preciso buscar alternativas ao que está acontecendo no Oriente Médio, que parece tão longe, peraí, o que pode afetar? Fertilizante está nesse imbróglio também, né? E da onde vai vir o fertilizante para o agro brasileiro? Vai vir da China? Então, assim, há uma consequência de motivações digitais para que isso chegue às nossas empresas, ao nosso dia a dia, ao dia a dia dos nossos CISOs, que não pode ser desprezado, não pode ser negligenciado.
É até interessante porque quando começaram a surgir os conflitos, né? Esse ano tá sendo um ano com bastante conflito. E a gente fez uma reportagem aqui no IT Forum trazendo alguns especialistas para falar sobre a possibilidade de, assim como tem ataques a petróleo, né? Locais que tem ali questões de petróleo, de energia, possivelmente locais com muitos data centers no futuro também serão, assim, muito atacados, né? E aí, dentro disso, pensando que o Brasil quer virar aí o país dos data centers, que eu acho que é uma discussão muito válida. Até queria te perguntar, Carlos, como é que você acha que a gente está preparado, não só no setor privado, mas no setor público também, para poder lidar com essas ameaças? Falar sobre essa questão do data center, houve ataques contra data centers Sim, Abu nesse Dhabi. conflito. Sim. Nesse conflito, Emirados Árabes Unidos e no Bahrein. 2 data centers foram atacados e ficaram fora do ar. E isso criou gargalos globais nos canais de cabos submarinos. Não foi não sentido. Data center é infraestrutura crítica, assim como água, esgoto, eletricidade é infraestrutura crítica, sistema financeiro hoje, entendeu? Qualquer estado de qualquer país precisa olhar para isso como infraestrutura crítica, seja o Brasil ou qualquer outro país, no caso, tá? E o Brasil tem uma vantagem estratégica, talvez duas, muito grandes para esse mercado de data centers. Energia. Nós temos uma cadeia de energia múltipla, hidrelétrica, solar, vento, gás, álcool. Ninguém fala da indústria do etanol brasileira, que supre talvez 30%, 35% das nossas necessidades de combustíveis, né? Então, esse é um ponto de atenção. Opa, o Brasil tem uma posição privilegiada na cadeia de energia para atrair data centers, para atrair investimentos em tecnologia e infraestrutura, e tem muito espaço. O Brasil tem muito espaço, ainda útil, ainda possível de ser explorado. Interessa que esses investimentos venham para o Brasil? Para nós interessa, mas talvez para outros países não interessa. Exato. Então, concordo com ele, a gente tem que tomar cuidado com esta exposição aos interesses estratégicos. E, de novo, indústrias privadas. A gente está falando de investimentos privados, não estamos falando de governos contra governos. Sim. Quando a gente fala dessa questão de futuro, de inovação, de trazer data centers para cá, também é muito sobre soberania digital, né? Porque hoje a gente é muito dependente. Ao passo que a gente fornece muito insumo, a gente também consome muito insumo internacional. E falando de tecnologia, a gente consome muito, né? Falando de cloud aqui, o que a gente consome de cloud de outros países é um montante gigantesco. Quando a gente fala de trazer os data centers para cá, existe essa discussão, essa balança, né, energética de recursos naturais que a gente dispõe, porém estamos dispostos a consumir a esse tanto, né? A gente consegue manter essa estrutura já frente ao que a gente consome naturalmente no Brasil, mas também há uma preocupação de soberania, porque a gente depende de uma Amazon, por exemplo, que está espalhada, e a gente tem essas questões, por mais que a gente também precise da conectividade submarina, oceânica, e isso é importante para qualquer país, mas ter os data centers aqui também representa a gente ter maior soberania, maior autonomia nas ações, frente a depender majoritariamente de outros países para poder ter o fornecimento. De acordo, e não só por temas políticos ou de conflitos. Cabos submarinos quebram, incidentes acontecem, satélites sofrem interferências de tempestades solares. Ter redundância, ser tecnicamente capaz a suportar desafios técnicos, desafios de incidentes tecnológicos, é fundamental para um país. Nós vimos recentemente falhas em disponibilidade de serviços na cloud, que deixaram dezenas de serviços que a gente usa no dia a dia inoperantes. O Waze não estava funcionando para você ir para a sua casa no final do dia, o Spotify não estava funcionando. Então, você é dependente de serviços que precisam de redundância. O Brasil ter investimentos de soberania não é só por uma questão política, é uma questão tecnológica também, de não depender dessas rotas que podem ser comprometidas de qualquer forma. Eu acho que eu volto um pouco para minha pergunta, assim, né? Onde que tá as maiores lacunas, então, brasileiras, principalmente o que vocês veem dentro do setor público nesse processo? Porque você mesmo falou, né, Cláudia? Todo país precisa ter,
né? Precisa ter um investimento, precisa olhar para isso. Então, enquanto país, como estamos? Eu acho o que eu mais sinto falta no Brasil é de padronização. Quando a gente olha para o setor público, de padronização tecnológica, sabe? Olha, todas as entidades, independentemente de qual área do Estado, elas têm que rodar o sistema operacional, por exemplo, Windows na versão tal, com um patch aplicado até tal. Essa versão do Word, toda essa... o que a gente chama de padronizar os sistemas ou de hardenizar os sistemas, para todo o Estado eu sinto falta. Às vezes a gente encontra ambientes que são muito, um protegido aqui, o outro muito largado a colar, entendeu? Então... Vai depender do Estado também, né? Depender do Estado, às vezes cidade e tudo mais. Eu acho que padronização mínima, como acontece em outros países pelo mundo, eu acho que é o mais essencial hoje. E a gente tem um desafio muito grande, né? O Brasil é um país gigantesco, no qual a desigualdade, né? A gente tem estados que conseguiram ter uma boa evolução ao longo dos anos, a gente tem estados que ainda precisam de muito apoio. A desigualdade no Brasil ela é muito grande. E quando a gente fala de padronização, a gente parte de antes, a situação tributária brasileira. Os estados não conseguem se conversar, a gente tem problema para mandar insumos de um estado para o outro porque a gente não consegue se entender tributariamente. E aí a gente vê um cenário onde a gente precisa fazer padronização tecnológica. Então a gente tem cadeias muito mais embrionárias que a gente tem dificuldade de estabilizar. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem uma urgência para fazer isso, né? De conciliar, a gente tem que ter lá, desde o Rio Grande do Sul ao Amazonas, uma certa sinergia digital para a gente conseguir conversar. E aí entram várias questões políticas. Você tem fornecimento via editais, você tem empresas locais, você tem incentivos locais, que aí você tem uma empresa que pode fornecer, outra empresa que não pode fornecer. Como que você constrói essa base sólida e sinérgica entre estados dentro do Brasil e apoia as instituições? E outro ponto também, as instituições públicas, elas têm uma preocupação com o reputacional, com o atendimento ao público, né? O que é visto dessas instituições hoje? O público, ele veicula especulação, ele veicula matéria, veicula notícia, né? O jornalismo que o diga. E aí a gente fala do meio cibernético nessa questão. Quando a gente fala de ataques cibernéticos no meio público, isso gera também insegurança nas pessoas, isso gera fake news. A gente tem uma série de problemas que englobam aí a estabilização do setor público em relação à cadeia tecnológica e cibernética. E isso é um grande desafio para quem hoje trabalha com tecnologia e segurança da informação no público. São pessoas que sofrem muito, porque você não tem articulação ali para trabalhar de forma sinérgica, e principalmente a questão do orçamento, se ela já é complexa no privado, no público ela é muito mais, porque são muitas cadeias orçamentárias para você conseguir defender, às vezes, a implantação de uma ferramenta, de um serviço. Então eu vejo que a gente tem uma série de desafios e que a gente precisa ter profissionais, né? A gente volta na qualificação dos profissionais, muito preparados para encarar esse mundo, assim, necessita-se, né? Desculpa, eu tenho uma amiga que é cientista política, ela chega para mim e fala assim, pô, Cabral, a gente tem tantos % de municípios que não tem nem saneamento básico, você vem falar aqui Exato. Mas o desafio é esse. Eu vou discordar um pouco de vocês, não na essência, eu concordo que algum nível de estandarização, de padronização seria recomendável, mas é impossível. É um mundo utópico que não vai acontecer, pelo menos não na nossa geração. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ir nesse caminho e que vão ao encontro do que você está falando. A primeira delas é uma palavra que eu acho que faz muita falta: colaboração. Segurança digital não existe sem colaboração. Se um Estado sofreu um ataque, ele não colabora com outro Estado dizendo o ataque foi assim, assim, assado, aconteceu assim, assim, assado, esse é o malware, esse é o indicador de comprometimento, esse é o código IARA, o outro Estado não tem como se preparar. Então a colaboração ausente é algo que a gente pode melhorar muito e não depende de padronização. Best practices, ou seja, as melhores práticas, podem ser estandarizadas. Você continua tendo vários sistemas operacionais, o Brasil é um país de software livre, de Linux, de várias versões de Linux, várias versões de Windows, várias versões de sistemas operacionais, porque existem recursos que funcionam numa ou noutra plataforma. Outro dia, só para dar um exemplo, eu visitei uma empresa na área de saúde e o equipamento médico usado para fazer exames de imagem usa uma versão de Windows de 1998. E essa máquina custa $10 milhões e ele não vai trocar essa máquina para substituir o sistema operacional. É missão da indústria ser capaz
de proteger esse múltiplo ambiente de trabalho. A nossa visão na nossa empresa é: eu tenho que ser capaz de proteger na nuvem, eu tenho que ser capaz de proteger on-premise, eu tenho que ser capaz de proteger o Linux, o Windows, o Android, eu tenho que ser capaz de proteger o roteador A, o firewall B, eu tenho que ser capaz de criar soluções de tecnologia que estejam ao alcance de um governo com baixo orçamento, de uma indústria com mais capacidade, mais maturidade, de um mid-market que tem que ter tudo automatizado porque ele não tem gente para tomar conta. Essa é a minha missão. Gostaria muito que as empresas entendessem que não tem um manequim só de terno para todo mundo. Não existe isso. Segurança digital tem vários modelos, vários tamanhos e vários preços para estas organizações. Mas voltando um pouquinho, eu acho que a gente pode colaborar muito mais do que estamos colaborando. Acho que a Agência Nacional de Proteção de Dados pode fazer isso, mas as associações de classes, a FEBRABAN, a Fiesp, ou seja lá quem for, também podem ter fóruns nessa direção. Eu só queria deixar claro, a minha defesa de padronização, ela não é no sentido de padronizar tudo para ter a mesma coisa. O que eu quero é o seguinte, o que eu imagino é o seguinte: você só tem dinheiro e orçamento para usar essa versão desse sistema. Então você vai pensar um manual de boas práticas de configuração daquele sistema ou daquele outro, ter esse arcabouço e de inteligência de segurança, não estou falando de inteligência de ameaça, mas inteligência sobre como proteger ambientes, eu acho que é necessário. E a gente vê a gente vê a CISA fazendo isso, a ENISA fazendo isso, com seus gaps, dependendo do lugar, mas não é porque é impossível chegar até o final que eu não vou andar 10 passos à frente. Esse é o meu ponto. E existem hoje frameworks, né? A gente tem bases, a CISA, por exemplo, que já trazem de forma muito agnóstica ali o que se deve. São boas práticas que funcionam se você tem Linux, se você tem Windows, você só precisa aplicar, já é um bom começo. Não repetir senha funciona em qualquer sistema operacional, certo? Exatamente. Hoje tem até gerador de senha, né? Então você conseguir usar as baselines já é um bom começo e aí a gente já consegue. O ponto da colaboração também é muito importante. E aí a gente volta no tema opaco e turvo. A não colaboração ela também vem desse lugar de receio, de medo. Mas eu vou compartilhar, mas eu vou compartilhar o que aconteceu, a minha vulnerabilidade. As pessoas ainda não sabem o que é prático de ser compartilhado, o que pode ser comunicado, o que não pode. Ainda é um assunto complexo aqui no Brasil e no mundo também, né? A colaboração ela vem muito desse lugar onde eu tenho que dizer o que aconteceu comigo para que outra pessoa possa aprender com a minha lição. Mas o que eu posso falar? Né? Existe essa dificuldade ainda, mas eu acho que é isso, assim, se a gente tem baselines e todas as baselines, os frameworks que a gente tem internacionais, eles prezam por serem agnósticos e aplicáveis a qualquer cenário. E aí a gente conseguir aplicar isso, acho que já o feijão com arroz ele funciona para todo mundo e bem feito já resolve muita coisa. Exato, tornou bem mais claro o que eu tinha falado antes. Obrigado. Mas acho que é engraçado porque, assim, a gente começou a conversa com o Cláudio falando como o pessoal do cybercrime compartilha. Eles realmente compartilham melhores práticas, né? Um joga lá o código que vai atacar não sei aonde, aí o outro pega, copia e cola. Eles não têm problema em compartilhar, A gente conhece B2B e B2C, né? Business to business, business to consumer. Nós conhecemos o C2C. Criminal to criminal. Eles compram, vendem, negociam, trocam, fazem escambo, alugam. Eu tenho 150 mil cartões de créditos que vazou, eu troco por um malware para atacar o banco X. E eles fazem isso e tem ranking, eles têm o reclame aqui do bandido. São todos aí, eles estão muito bem organizados, eles sabem muito bem negociar entre eles. Hoje você não precisa ser um analista de sistemas para usar um malware. Você aluga o malware de alguém que criou. Então, o crime as a service, o crime as a service, faz parte do ecossistema do crime no Brasil. Cada um se especializa naquilo que é mais forte e eles compartilham serviços entre si. Já tem o ransomware as a service, você contrata e aí a gente cai na pauta da IA, né? O que antes você levava 5, 10 anos para você ter um criminoso bem formado e capacitado, hoje você faz em talvez um mês. A pessoa já está apta a utilizar. E está aí um tema que é lateral a tudo isso que a gente está falando, que é o crescimento exponencial de ameaças potencializadas pela IA. Não obrigatoriamente ameaças novas.
mas muitas ameaças. Então, a nossa experiência, os nossos pesquisadores têm nos dito, né, o pessoal do GREAT, do nosso grupo de investigação, tem nos dito que as ameaças potencializadas por inteligência artificial criam uma massa de ataques muito maior, para um olho humano muito mais possíveis de serem efetivas, mas não efetivamente novas. E ainda existem traços, pedaços do código, indicadores que foram utilizados anteriormente, então a gente consegue, com a nossa IA, reconhecer a IA dos outros, né? Então a gente ainda tem essa liderança, esse passo à frente em relação deles. Mas para um ser humano normal, reconhecer deepfake, uma voz falsa, uma chamada de telefone de uma central de telefone de banco falsa que vai aplicar um desses crimes do dia a dia, fica cada vez mais difícil sem o auxílio de uma ferramenta especializada. Então a IA está contribuindo para uma avalanche de ameaças para todas as finalidades. E eu imagino que IA que bate em Chico, bate em Francisco. Da mesma forma que a gente vê um aumento muito grande da produtividade para o atacante, a gente está vendo também dentro da área de defesa. A gente vivia uma situação de muita assimetria em certos ataques, sobretudo ataques conduzidos por países, assim, em que eles eram tão sofisticados e tão persistentes que era muito difícil. Você fechava uma porta, eles abriam outra e ficavam lá dentro. Eu imagino que com o crescimento das ferramentas de inteligência artificial na defesa, a gente começa a tornar essa assimetria menor. O jogo fica, eu não quero dizer mais equilibrado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente avança umas casas a mais no joguinho, entendeu? Com inteligência artificial. Eu sou otimista. É bom ouvir alguém otimista em exato. cibersegurança. É muito difícil encontrar. Veja, eu acho que não dá para não ser otimista. É verdade que existem casos, é verdade que existem ataques, é verdade que existem vítimas, mas existiriam muito mais se a gente não estivesse aqui. A segurança digital é um habilitador de negócios. A segurança digital permite a transformação digital. O Fórum Econômico Mundial, a última pesquisa que eu li do Fórum Econômico Mundial, ele diz que o Digital Transformation, a transformação digital, derruba a inflação mundial em 1%. Ou seja, se a inflação mundial hoje é 4, se não me engano, 4,5%, poderia ser 5, 6, sem a transformação digital. E a segurança digital, a segurança cibernética, é um habilitador da transformação digital. Não existe e-commerce sem segurança digital. Não existe emissão de passagem aérea pelo site sem segurança digital. Não existe Pix, não existe banco eletrônico sem segurança digital. A gente está do lado de fazer as coisas funcionarem mais rápido, melhor e mais acessíveis. Eu acho que essa é a mensagem de otimismo. Se você tem uma política boa de prevenção, de inteligência, de educação, de capacitação, você transforma o seu negócio num negócio muito mais produtivo. Então eu, como você, sou muito otimista que a segurança digital é um habilitador do negócio, não é um bloqueio. Eu queria aproveitar que a gente começou a falar de inteligência artificial, IA, enfim, acho que a gente acaba entrando no tema táticas, né? Então, assim, as táticas usadas, e aí tem uma lista aí, phishing, malware, tem vários, assim. Queria saber a opinião de vocês sobre qual das táticas que são usadas hoje em dia que podem ser as mais subestimadas, assim, pelas empresas. A gente está assistindo frente à cyberguerra, né? Alguns ataques que a gente não imaginava que poderia acontecer. Porque quando a gente fala de ataque cibernético, a pessoa que está atacando, ela sempre está visando algum tipo de ganho ou algum tipo de imposição, algo nessa linha, né? E a gente tem muito visto os malwares da linha dos wipers, né? Que são malwares que entram só para pagar. Eles entram só para pagar. A gente está muito acostumado com ransomware, né, que é sequestro. Você sequestra dados e pede resgate e é pago em bitcoins ou algo do tipo, e aí você tem um enriquecimento da outra parte a partir do sequestro de dados, que hoje é tão importante, se não mais, que algumas cadeiras da empresa, né? Mas a gente tem visto muito esses wipers, que são esses malwares que eles entram só para pagar, ou seja, a funcionalidade é o caos. Apenas, né? Eu vou apagar dados, eu vou deixar a empresa ou a nação no escuro, porque eu tiro dados, eu tiro capacidade analítica, eu tiro previsibilidade, eu tiro tudo. Não estou visando enriquecer com isso, eu estou visando apenas criar o caos
para uma empresa, para uma nação, e tem pessoas que são movidas a princípios, e esses são os princípios dessas pessoas, né? Foi inclusive uma tática usada no Irã em 2012, né? Exato. Então a gente tem visto uma mudança aí de paradigma. O que antes a gente falava muito de ransomware, sequestro, extorsão, né? Agora a gente está vendo empresas sendo atacadas meramente para ter seus dados apagados e perderem previsibilidade, perderem controle, perderem forecast, perderem tudo. E aí do dia para a noite você vira uma empresa que não tem amanhã, você não tem futuro, né? O Brasil tem algumas jabuticabas, né? O Brasil é um grande criador de coisas que não existem fora do Brasil. Por exemplo, o malware do boleto é um malware especificamente brasileiro. Foi criado para roubar dinheiro dos boletos bancários, muda o código de barra e o dinheiro vai parar na conta de um laranja em vez da conta da universidade que você estava pagando ou coisas do tipo. Isso a gente descobriu há mais de 10 anos atrás, mas é um exemplo de uma jabuticaba brasileira. E uma jabuticaba brasileira que é muito frequente e está um pouco em desuso fora do Brasil é o trojan bancário. As ameaças voltadas a roubar dinheiro de banco, roubar dinheiro de correntista, seja ele pessoa física, seja pessoa jurídica. O criminoso brasileiro se especializou um pouco nisso e as empresas acho que estão olhando muito para o ransomware e pouco para esse tipo de ameaça que pode ser muito danosa, porque ela vai direto na conta corrente, vai direto no fluxo de caixa das empresas. E o segundo aspecto, e esse está bem ligado ao ransomware, é o ransomware que a gente chama de ransomware 2.0. O ransomware 2.0 é aquele que te ameaça com sequestrar os seus dados, mas também com a exposição aos seus dados. Eu sou um laboratório de análises clínicas, ou eu sou um hospital, eu sou um escritório de advocacia. Eu tenho os meus dados primeiro exfiltrados, roubados, e eu não só te ameaço de não te devolver os dados, eu te ameaço de publicar esses dados ao público e criar um dano reputacional, um dano frente à LGPD, a Agência de Proteção de Dados, que é irreparável. Então, se eu posso publicar os dados de um político que fez um exame de sangue ou que prestou um depoimento a um advogado ou que foi internado num hospital, imagina o dano reputacional desses dados caindo a público. Então, esse ransomware 2.0 é algo que preocupa mais hoje as grandes empresas do que o clássico ransomware de sequestrar os dados. Eu só queria fazer um complemento à fala dele, dos dois pontos. Quando a gente fala de sequestro e exposição de dados, a gente tem outro fator muito crítico hoje em dia. A gente já pegou casos de pessoas sendo extorquidas através de ameaça de publicação de dados de imagens que não existem. Exato. Criação de IA. A gente vai publicar uma imagem sua numa cena vexatória, enfim, que você não quer. Mas eu nunca tirei essa foto. É Prova. você que está dizendo, né? E aí a exposição, as imagens manipuladas através da IA, isso tem sido muito falado também. E volto no tema do banco, né? A gente tem assistido, eu acho que 2026 tem sido um dos anos mais tortuosos para o setor financeiro. Um grande laboratório. Exato. Assim, eu tenho conversado em rodas de CISOs, né? A gente já tem cases que foram veiculados na mídia, outros que não, mas a quantidade de financeiras, bancos, fintechs atacados esse ano foi absurdo. Por quê? O cybercrime entendeu um mecanismo ali de filtração de valores e que tem sido repetido, né? Eles entram, são empresas que normalmente não têm HSM, então você não tem proteção de chaves, consegue entrar através de uma credencial privilegiada de um colaborador, ou que a credencial foi vazada, ou um colaborador que foi cooptado para o crime. A partir dali você consegue chegar no transacional por infraestruturas fragilizadas ou que não pensaram que poderiam ser alvo ou que não pensaram que alguém de dentro poderia colaborar. E aí você tem valores filtrados automaticamente passados para conta de laranjas e viram bitcoins e viram, enfim, e aí você tem carteiras físicas e pronto, e aí a cadeia acabou, o dinheiro foi filtrado e o Bacen tá enlouquecendo. Posso tentar comentar essas três coisas, assim, por favor? Por favor. Não, eu acho que a primeira coisa, esses ataques... Devia ter trazido um bloquinho para vocês irem anotando. Esses ataques que a gente tem visto muito contra empresas do ecossistema financeiro,
que tem transferido milhões assim dessas empresas. A gente vê muito esse modus operandi mesmo, às vezes de aliciamento das pessoas, ou de... A gente já ouviu ligação gravada do tipo, olha, eu te ofereço tantos R$1.000 para você somente instalar um software aí dentro. Só conecta um pendrive. Ou só conecta o pendrive. Ou sabe, você só abre a porta para eu fazer o resto. E aí ele se movimenta dentro da rede, acessa os sistemas de transferências financeiras, e esses podem ser os mais variados, e transfere milhões dessas empresas, e aí faz toda essa cadeia para lavar o dinheiro lá para frente. Eu queria comentar também essa questão desses ataques, desse ransomware 2.0. A gente tem visto as empresas, elas não têm configurado bem ambientes em nuvem e ambientes em SaaS, de modo que às vezes um atacante ele acessa um ambiente desse, ou em nuvem, ou ambiente SaaS, que às vezes é a nuvem do outro, e coleta credenciais e dados relevantes para ele ir pulando de um ambiente no outro, roubar essas informações e fazer esse shaming, do tipo, olha, tá aqui, eu vou vazar se você não me pagar. E ele corta o operador do meio da operação, que antes era o desenvolvedor do ransomware, que mordia um dinheiro na operação. Hoje ele não precisa mais criptografar nada, ele vai lá e rouba o dinheiro, ameaça expor e tem lá a renda. E queria comentar a questão dos wipers, que sim, esse sim é um ataque muito usado no contexto de sabotagem, sobretudo com um objetivo político. Sabe, ali o objetivo é acessar o ambiente e extrair aquilo ali, matar tudo que tem ali dentro. A gente viu, por exemplo, na Ucrânia, no começo da guerra que a gente vê agora, os adversários desse país, eles já estavam dentro de uma série de modems de uma empresa de telecom que opera muito na Ucrânia e em certos países da Europa. Eles já estavam lá dentro. O que eles fizeram no primeiro dia do conflito foi apagar o conteúdo daqueles modems. E aí quando você tira a pessoa da rede, você tira a capacidade dela de se organizar, sabe? Se comunicar. É que nem ficar sem memória, né? Não sei se vocês já perceberam quando algumas pessoas elas entram em desespero quando acaba a capacidade de comunicação dela. Elas não conseguem se organizar. Isso é um problema seríssimo em ambiente de guerra, porque você vê aquelas pessoas correndo feito barata tonta num contexto de conflito. A gente vê isso sempre, né? A gente viu lá no Shamoon 2012, a gente aqui nessa guerra do Irã, como sempre. Então é um ataque destrutivo e geralmente com um viés político. Acho que eu comentei os três. Assim. Mas me traz até uma outra questão, que é você sente, Carlos, então, que entender a motivação do crime é importante na hora de fazer a prevenção. Motivação e também a tática. Porque, no fim, são as táticas que são partilhadas entre os grupos. Existe todo um cardápio de táticas que nós, da área de Threat Intelligence, a gente usa. Quando a gente estuda um ataque, a gente consegue mapear por onde ele entrou, sabe? Em muitos casos. Em outros, claro que não. A gente nem sempre encontra a boca com 32 dentes. Mas a gente procura mapear as táticas e ali pelas táticas e pela infraestrutura que o atacante usa, às vezes dá para tentar chegar perto de motivação e chegar perto, talvez, de um identificador de ator, não que a gente consiga apontar os dedos assim. A gente chama isso de atribuição. Processo de atribuição. Atribuição. Como é que você atribui a alguém a ação daquele crime, né? Ou seja, achar o ator cibernético por trás disso. É importante encontrar o ator? Mas mais importante do que encontrar o ator, porque às vezes ele está mascarado, às vezes é uma falsa atribuição, é saber como ele fez o ataque, que ferramentas, instrumentos, metodologias ou fraquezas ele utilizou para fazer aquela exploração. Ele usou uma brecha do sistema operacional, ele usou credenciais falsas, ele foi até a Deep Web e encontrou um fórum onde credenciais de funcionários antigos daquela empresa estão lá. Então, essas atribuições a gente consegue fazer. A gente consegue ver, por exemplo, a zona horária onde os criminosos estão ativos, ou seja, é de noite no Brasil, é de dia na China, como é que é? A gente consegue ver línguas, a gente consegue ver se o cara é inglês nativo ou ele usa o inglês não nativo. Então, a gente tem traços dessas identificações. Mas, de novo, o importante, o que é útil para o CISO, o que é útil para quem vai operar, é saber as técnicas, o modus operandi que foi utilizado para que você se
precavenha de outro ataque nesse Isso aí a gente ajuda. Eu falo assim, olha, o bandido ele tá com um boné vermelho usando um Fusca azul. Isso é uma coisa. O bandido está com o boné vermelho usando um Fusca azul com a placa tal. E aí, com todos esses dados que a gente dá sobre um determinado ataque, o CISO ele consegue ir calibrando as suas defesas, entendeu? No dia a dia. É muito sobre o quanto, e as empresas podem pensar nisso, não só empresas como governos, o quão sensível a gente está a conseguir perceber essas coisas. A maioria dos ataques que a gente realiza, grande maioria, eu posso falar de 90% dos ataques que a gente realiza, coordenados, não são percebidos. Não são percebidos, não são vistos, não são documentados, não existem rastros. E aí eu falo muito para clientes, né? Se você não me viu, você fechou um contrato comigo, se você não me viu, não percebeu, não documentou e não tem rastreio do que a gente fez, o que já aconteceu no seu entorno que você nunca nem ficou sabendo? Exemplo concreto. Nós temos uma ferramenta de awareness, de treinamento, de capacitação de pessoas comuns, não é para técnico, pessoas comuns. E essa ferramenta é capaz de disparar uma campanha de phishing, uma campanha de e-mails falsos para os funcionários. E nós fizemos com um cliente nosso, um cliente que fez esse teste, com o seguinte título, o e-mail é: o aumento salarial foi aprovado, veja o seu percentual no arquivo anexo. Que Taxa de delícia. abertura, 93%. É lógico. 93% dos funcionários de uma grande empresa, muito bem treinada, capacitada, com um orçamento de tecnologia da informação muito grande, um orçamento de cibersegurança muito grande, 93% dos funcionários abriram este e-mail. É culpa da empresa? É culpa do funcionário? É assim, ou seja, isso acontece e às vezes são coisas muito simples. A gente está falando de coisas complexas, sofisticadas, ataques de zero day, ataques de brechas do Windows, campanhas criminosas, campanhas de estados. Aí você chega na empresa e ele usa a senha dele, Cloud123, a mesma que ele usa no Facebook, no Spotify e no Mercado Livre. Ele fica bravo quando tem que trocar, né? E fica bravo quando tem que trocar. Então, a conscientização passa por conceitos muito básicos. Vocês devem ver isso muito nas prestações de serviço que vocês fazem, que muitas falhas são primárias, são falhas humanas muito medíocres, que você fala, não é possível que isso aconteceu por causa disso. É possível. Um cliente nosso foi atacado, nós fomos investigar, nós os ajudamos a se recuperar desse ataque e descobrimos que o operador da console do nosso produto colocou uma regra de exceção porque ele não aguentava mais fazer exceções a alguns aplicativos que a empresa criava. A empresa publicava um aplicativo, ele tinha que pôr na regra de exceção. Publicava outro aplicativo, tinha que pôr... Ele pôs simplesmente deixar tudo que é *.exe passar. Ele resolveu o problema dele. E destruiu a empresa, porque o primeiro .exe não foi investigado pelos sistemas de detecção e comprometeu, criptografou a empresa inteira. Então, ou seja, um grande incidente de segurança para essa empresa foi uma barbeiragem de operador muito rasa. Se a empresa tivesse um baseline de segurança, um padrão, ele não conseguiria nem mexer e colocar essa regra. E aí Exatamente. o atacante não teria feito. Não, a gente tem coisas muito simples, é o que vocês comentaram, é muito trivial. A gente teve um caso na empresa, a pessoa vai assistir esse mas aí já fica Já de, fica a dica. de reeducação da reeducação. A gente tem o DLP ali para controlar envio de e-mail, né? Se você pega alguma comunicação estranha. E um belo dia eu abri o DLP e tinha lá um alerta de um e-mail que foi enviado. A gente tem as políticas de uso de senha, de cofre, de melhores práticas, até a gente faz MFA físico, tem uma série de... Os contornos, as ações, né, elas existem. E aí eu peguei no DLP a pessoa mandando assim, lista de links úteis, tudo que a pessoa usa para trabalhar, credenciais necessárias. Aí eu olhei aquilo e falei, o que é isso? E Meu aí, Deus, assim, se alguém pega esse e-mail, o acabou. que é isso? E aí a pessoa, não, eu mandei pra salvar. Eu falei, mas misericórdia, você tem outros meios. Não, o que está acontecendo muito hoje com inteligência artificial, os geradores de conteúdo de inteligência artificiais públicos. Eu preciso fazer um PPT para amanhã, eu mando lá no Gemini, eu mando no Copilot, mando no ChatGPT, por favor, me faz um PPT com 10 slides, com os gráficos de projeção de vendas e o histórico de margem da minha empresa nos últimos 3 anos.
Ele vai fazer e vai gerar, e você tornou público as informações da sua empresa dos últimos 3 anos. E isso passou a ser algo que a Yara ou o Carlos vão poder consultar daqui para frente, é público. Mas é uma necessidade das pessoas, ela tá ali tentando resolver um problema dela, Sim. entendeu? A gente tem que se antecipar a isso e falar assim, olha, tá aqui, ó. Quando você quiser guardar as credenciais, você guarda nesse carinha aqui. E por Faz mais isso aqui. controles que a gente coloque, eu não consigo impedir a pessoa de usar o e-mail. Claro. E nem de digitar no e-mail a senha como que eu impeço? E o Shadow isso? IT? E Exato. aquilo que está instalado você não sabe? Isso aconteceu muito na pandemia. Eu não posso parar de trabalhar. Minha empresa não estava preparada. A gente estava, mas as empresas não estavam preparadas. Aí um instalou o Google Meet, o outro instalou o Zoom, um terceiro instalou qualquer outro software de comunicação. Sim. Aí o outro instalou o Dropbox, aí o outro instalou uma outra caixa de compartilhamento de arquivos. E o que está instalado na empresa? O que o TI da empresa não sabe que existe no ecossistema da empresa e que não está sob o controle da empresa? De novo, se tivesse padrão, ele não podia instalar. Exato, eu tenho um case, a gente foi fazer um pentest, um teste de intrusão numa empresa, e ele era black box. Então, assim, a gente não tinha informações prévias, a gente precisava ir do externo para o interno. Uma das informações mais sensíveis que a gente achou, tinha um colaborador dessa empresa que ele precisava juntar PDF, separar PDF, editar PDF, não faço ideia. E aí esse cara achou uma ferramenta na internet de edição de PDF. E ele começou a subir os PDFs lá para ele editar os PDFs, ou juntar os PDFs, ou grudar os PDFs. Eu não sei o que ele estava fazendo. Inclusive, sei o nome dessa Ele ferramenta, que é tava- muito famosa. Já usou, Bela? Já usou? Ele estava fazendo Na época da faculdade. muitas coisas nos PDFs. Só que ele não parou para reparar que, quando ele usava a ferramenta de graça, os dados ficavam públicos. O único problema é que ele trabalhava no RH, no departamento pessoal, e os PDFs que ele precisava gerenciar eram olerites. Nossa. E aí, o cara publicou todos os olerites da empresa numa ferramenta pública. E aí, bastou, assim, um Google Doc, né, uma pesquisa aprofundada de Google, e a gente chegou nos olerites da empresa inteira. E ali tinha nome das pessoas, informação de salário, tudo aquilo que não pode estar exposto na internet, o cara conseguiu publicar. Por quê? Mas eu preciso juntar, grudar, separar, não sei o que lá, o PDF. Cara, mas a ferramenta é pública e tudo aquilo que você faz público fica, né, disponível. E a gente já teve casos de PDF, a gente já teve casos de gente que publicou coisa porque foi usar editor de PowerPoint, sei lá, pra editar, fazer apresentação. E aí também, quando você usa no gratuito, ele fica público. De novo, o que a TI tem controle? E se você questiona essas pessoas, normalmente o que vem mas eu só tô usando... O que tem? Eu tô usando uma ferramenta. tem? É uma ferramenta de PDF. Eu joguei acho aqui que no Google, tá tudo bem. Causos são muito ricos, né? Eles ilustram bastante. Na área de tecnologia, eu acho que a arrogância é Exato. muito prejudicial. Se você achar que você está muito bem protegido, você está errado. Alguma coisa está errada. Eu não vou contar qual foi a instituição, não foi no Brasil, uma grande instituição de segurança, das forças de segurança de um país da América Latina, se orgulhava de ter uma política de proteção de dados muito boa, muito madura, e que eles eram o estado da arte de proteção digital. Muito bem. Eu peguei o meu telefone celular, abri uma rede, visitantes, força X, free. Abri o roteador, deixei o meu celular em cima da mesa. Começamos a conversar e aí o coronel, general, almirante, capitão, seja lá quem for, o oficial que estava comigo, começou a falar, não, nós não precisamos de solução nenhuma, estamos muito bem equipados, estamos muito bem preparados, não vai acontecer nada. Aí a sua rede de visitantes? Nós não temos rede de visitantes. O senhor tem rede de visitantes? Nós não temos rede de visitantes. O senhor tem rede de visitantes? Abre o seu celular. Aí ele viu lá, Força X, visitantes free. Ele começou a discutir com os outros colegas da mesa, mas eu disse que não podia, isso era proibido, não sei o que, não sei o que. Calma. É minha rede. Tá aqui, ó. Então não tem problema nenhum. Tem sim. Qualquer funcionário seu que entrar na sua rede, pelo meu telefone celular, eu posso ver a credencial dele. Simples assim. Então não diga que o senhor está 100% preparado, porque o meu telefone celular é prova que talvez não. E eu faço isso várias vezes, em vários eventos com audiência, com plateia, eu crio a rede. Na última, aqui no Itaqui,
eu tinha 18 telefones celulares conectados na minha rede do celular e eu falei para todo mundo que isso estava acontecendo. Ou seja, se você não toma cuidado com a rede do hotel que você usa, você entra no restaurante, a primeira coisa que você faz, qual é a senha da internet? Aí você abre o seu banco para digitar a senha do seu banco ou a senha do seu CRM da empresa e você está se expondo. São conceitos muito básicos que você pode se preparar para não cometer. E eu acho que é função nossa da área de segurança ajudar as pessoas que não são da área a se protegerem nesse sentido, explicar, voltar atrás, desenhar, fazer o que for necessário, porque a gente também divide nossas redes com essas pessoas, entendeu? Então a gente pode acabar sofrendo de certos problemas que ocorreram por causa delas. Então, é igual tomar vacina, né? Um pacto coletivo. Exato. Por mais que os causos sejam engraçados, a gente tem que... Eu acredito, pelo menos da minha parte, que é missão minha apoiar essas pessoas e ajudar elas a entender o risco que elas estão correndo. E eu acho que nós três, nos colocamos numa posição muito nobre. O nosso trabalho é muito legítimo. A gente cuida de proteger as pessoas. Eu seria um ser humano muito de mal comigo mesmo se eu vendesse cigarro. Mas eu não, eu ajudo as pessoas a estarem mais protegidas. Acho que essa missão da gente é uma missão muito nobre, muito clara. A gente torna a vida das pessoas mais produtivas e mais protegidas. Acho que isso é muito legal para a gente. Bela, eu queria trazer para a discussão o seguinte, falando sobre a América Latina especificamente, hoje existe um grande descompasso entre... a América Latina tem um dos maiores volumes de ataques de phishing e malware do mundo. Ao mesmo tempo, os investimentos em segurança aqui ainda são um dos menores, né? Então, esse descompasso... E aí eu queria trazer dados da nossa pesquisa do IT Forum, o Antes da TI a Estratégia, 2026, sobre investimentos em cibersegurança. A maioria dos CIOs dizem que, sim, o orçamento esse ano vai ser maior do que o do ano passado, só que ainda assim o orçamento anual da TI dedicado à cibersegurança está apenas em 8%. Então, dito isso, queria saber de vocês o que os líderes de TI devem priorizar, né? Já que... Se pudesse dar um conselho. Um conselho, além da padronização. O que vocês diriam? Eu abriria até um parênteses aqui. A gente está falando de orçamento da TI, né? Os 8%. Dado os últimos ataques a bancos e financeiras, o Bacen agora está entrando com uma determinação, ainda em avaliação e julgamento, mas o Bacen pretende entrar com uma determinação obrigando que o CISO e a segurança da informação não esteja mais no guarda-chuva da TI. Isso é uma discussão que a gente já tem há anos nas cadeias de CISO, que segurança da informação não pode estar no guarda-chuva da TI, porque senão a gente fica meio que aquela coisa do coelho na horta, né? Não é justo. A segurança da informação ela tem que ser uma área independente e autônoma, até para que ela tenha possibilidade de avaliar, julgar e definir os padrões que a empresa tem que seguir. Então, o Bacen colocou isso agora, depois de muitos anos que a gente vem discutindo esse assunto, finalmente o Bacen trouxe isso à luz de que a segurança da informação ela deveria sair do guarda-chuva de tecnologia, ela é uma área apartada com autonomia. É um staff do presidente, um staff da primeira cabeça da empresa. E responde, exato, e está diretamente, nem responde, né, porque tem também autonomia para avaliar situações envolvendo a alta gestão, mas ser uma área, assim como algumas empresas já colocam o compliance, né, apartado de qualquer outro guarda-chuva, para que seja uma área com autonomia de julgar, seja qual for a situação complexa que tenha dentro da empresa. Então a gente tem essa possibilidade de determinação do Bacen para os próximos meses. Tendo isso em vista, se a gente fala de 8% de investimento em tecnologia, apartando essa área, segurança da informação sendo uma área apartada, o que a gente pretende esperar de investimento nesse ponto? Então, eu só queria fazer esse parênteses, que eu acho que é um movimento que a gente vai começar a fazer, é um movimento que já existe majoritariamente em Europa, em Estados Unidos, em Ásia, mas que o Brasil vai começar a dar força para esse movimento, e eu acho ele muito válido. A área de segurança da informação tem que ter essa autonomia, até para ela não ficar vendida ali em algumas situações. Dito isso, o que priorizar, né? Eu acho que a gente tem muitas ferramentas, e hoje algumas ferramentas de segurança são até commodities, porque precisam existir sim ou sim. Então, eu trabalharia no básico bem feito. Eu acho que a gente não precisa de grandes sofisticações, a gente não precisa de ferramentas extremamente elaboradas, de contra-inteligência e tudo mais.
a gente precisa prezar pelo básico. Se a gente trabalhar educação, proteção do usuário, comunicação com o usuário, que é a pessoa que não tem ali interlocução direta com a segurança da informação, mas precisa estar coerente com o que a segurança da informação propõe, se a gente trabalhar nessas camadas básicas, depois a gente for evoluindo e trazendo tecnologias e trazendo ferramentas, a gente já consegue evoluir muito, né? Tem empresas que têm muitas ferramentas, mas que acabam pecando às vezes nisso, assim, no como a gente educa pessoas. Então, eu acho que eu falaria sobre a camada de educação, eu falaria da proteção do usuário, né, que às vezes é uma pessoa que pode não ter 100% da instrução técnica, mas se ela tiver ali uma camada de proteção que garante que ela não vá cair ali em algum tipo de engano e a gente evita esse tipo de contato, então a gente já consegue trabalhar ali nas baselines, né, se a gente for falar aí de... Que é o básico. Se a gente for falar de CISA, aí a gente tem uma jornada gigantesca, sim. né? Mas eu acho que é algo que a gente já consegue cobrir, mesmo com um orçamento não tão extenso. Veja, falando só, olhando para a perspectiva dos ataques com os quais eu venho testemunhando nos últimos anos, eu acho que o básico ele é essencial. Se for a partir de alguma parte desse básico do que ela está falando, mas eu olharia com muito carinho para monitoramento do ambiente, monitoramento do que acontece lá, e esse monitoramento ele ser alimentado por ataques reais. Áreas de Threat Intelligence pode alimentar esses sistemas de monitoramento de modo a ele alertar com base num ataque que aconteceu ontem, entendeu? No comportamento de um atacante mais recente possível, em vez de ser só o basicão. Então, se eu pudesse puxar uma ficha só, eu puxaria essa, do monitoramento mais inteligente. Sêneca dizia, ao marinheiro que não sabe a que porto se destina, nenhum vento é favorável. Então, se você não sabe o que você vai fazer, 8% ou 80% de budget, não importa. Você vai gastar dinheiro e jogar dinheiro no lixo. Eu lembro de um caso de uma compra pública que o edital exigia firewall na estrutura. O firewall nunca foi ligado, porque o checklist é ter o firewall, não usar o firewall. Então, só para você ter uma ideia. Então, eu diria que a inteligência de ameaças, saber onde investir, é uma garantia de não jogar dinheiro fora e de gastar o dinheiro de maneira correta e priorizar as áreas corretas. Concordo com educação, concordo com capacitação, concordo com priorização, tudo isso é verdadeiro. Mas saber onde vai pôr o dinheiro é fundamental. Você tem que se preocupar com a ameaça que vai acontecer em 2027. A ameaça que vai acontecer em 2027, ela provavelmente aconteceu em algum outro lugar do mundo, mas não contigo. De novo, aprender com os incidentes dos outros. Investir em inteligência de ameaças, Threat Intelligence, é fundamental para você ter uma priorização de budget, que é sempre finito. Bolsos têm fundos em qualquer empresa. Não é porque é um banco multibilionário, ou porque é uma empresa mediana, ou porque é uma empresa de 5 funcionários que não tem limite. Todos temos limites. Esses limites, para serem respeitados, eu tenho que entender o seguinte: bom, eu posso ser atacado desta forma, eu posso ter um problema com tal usuário, eu posso ter uma situação de credenciais vazadas, eu vou usar o meu dinheiro para isso, para isso e para isso, porque eu sei a maior parte dos incidentes que eu posso estar comprometido. De novo, inteligência de ameaças é fundamental. E aí eu trago outro ponto em complemento, e aí foi um aprendizado que a gente teve ao longo da jornada. Como eu falei, a gente trabalha muito com teste de intrusão, tem outras frentes, mas com pentest. E qual que era o desafio que a gente tinha? Muitas vezes a gente falava de pentest e qual que era o desafio da pessoa, do gestor do outro lado, que estava querendo trazer, né, o pentest para dentro da sua estrutura. Como que eu justifico que eu preciso ser atacado por alguém que eu sei que está me atacando e que isso ajuda na prevenção de um ataque real? A frase por si só, em teoria, ela justifica, mas quando a gente fala de board, de investimento, de valores, ela não se sustenta. E aí, o que a gente começou a pensar e trazer de inteligência nesse processo e falando sobre investimento? Quando a gente fala de segurança da informação, a segurança da informação, e eu sempre trago esse assunto, ela não tem ROI. Quando a gente fala de investir num software de marketing, num software de RH, numa contratação, a gente está falando de ROI. O que eu tenho a ganhar, a lucrar a mais em cima desse investimento? Investi R$1, recebi 5 de alguma forma. Esse é o ROI de qualquer projeto de uma empresa. Quando a gente fala de segurança da informação, não tem ROI. Eu investi no pentest, tá? O que isso retornou?
Tá, a gente se preparou para um ataque, mas e o dinheiro, né? Ele voltou? A gente não tem ROI em operação de segurança. E o que a gente tem em operação de segurança? A gente tem o que a gente chama de ROSE, que não é o que eu ganhei, é o que eu deixei de perder. E aí, a gente trabalha num outro conceito, numa outra camada, e isso está sendo levado cada vez mais para a gestão. E a gente começou a trabalhar nesse conceito de forma mais ampla e desenvolver isso para clientes. Como que eu comprovo o ROSE, ou seja, o que eu deixei de perder? Se eu investi R$100 mil num pentest, eu deixei de perder em multas, sanções e prejuízos tecnológicos 6 milhões. Ok, aqui eu consigo fazer uma comprovação. Então a gente tem esse ROSE que precisa ser calculado na hora de falar de investimento de segurança, porque senão para a gestão fica parecendo, tô gastando dinheiro, mas é gasto, não é investimento, não tô vendo e retorno. quanto mais efetivo, mais transparente é. Exato. Quando você contrata o seguro do carro, você sabe que você quer que não tenha um acidente. Você Mas sabe você quanto tem que custa o carro que você vai perder E também. e o prejuízo que você vai tomar. Então, assim, tem que ter essa efetividade da gente conseguir traduzir esses números. E assim, para não dizer assim, a segurança não 100% não tem um ROI, a gente começa a traduzir desse ROSE o que eu deixei de perder, mas não é só na cadeia do prejuízo, né? A gente tem casos de clientes que trouxeram para nós, eu consegui fazer uma redução de 70% no valor do prêmio, que não é prêmio, porque a gente paga pro seguro, é prêmio pro seguro, não pra gente, mas eu consegui reduzir em 70% o valor que eu pago pro seguro, e ali você já tem um saving, uma economia, então não é só sobre prejuízo, é aquilo que eu economizei no processo, tendo segurança, eu paguei menos pro seguro cibernético, né? O meu risco, aí na análise securitária, o meu risco, ele foi visto como um risco diminuído frente às ações que eu tive e os investimentos que eu fiz em pentest, em proteção de endpoint, em monitoramento, então tudo isso contribuiu. Então a gente fala de redução de perdas, a gente fala também de redução de outros custos que são inerentes e necessários para a operação funcionar. Então, essa cadeia ela precisa estar muito bem construída e consolidada na cabeça do CISO. E é algo que eu tento sempre falar nos momentos que eu consigo vir, né, conversar e trazer luz ao assunto, é falar sobre isso, assim, a pessoa que ocupa a cadeira de defender a segurança da informação, ela tem que ter muito claro isso. Como que eu apresento isso de maneira eficiente e o meu board está pronto para ouvir sobre as não percas, ao invés de ouvir só sobre os lucros? Eu preciso, também é minha função, preparar o meu board para ouvir sobre isso. Então, gente, a gente falou bastante aqui, trouxe vários tópicos desse assunto que é muito extenso, a gente poderia aqui ficar horas conversando sobre isso, mas já nos encaminhando um pouquinho para o final, acho que fazer uma pergunta geral que acho que abrange todo o tema em relação a esse momento que a gente está vivendo, né? Porque são vários ataques, são vários tipos de motivação, técnicas, né? E há no meio. Vocês, enquanto especialistas, né? Vocês veem que esse é um estado que as coisas vão ficar. A gente vai estar nessa zona cinzenta agora, enquanto mundo, a gente precisa se preparar para isso. Ou tem um caminho de resolução, vai virar branco e preto ou colorido, né, em algum momento. Como é que vocês veem o panorama atual? Eu acho que a instabilidade é a regra. Pelo menos nos próximos anos, assim. Longe de querer prever o futuro, não é a minha intenção aqui, mas eu imagino que qualquer gestor e qualquer pessoa, ela tem que olhar, aprender a navegar nesses ambientes de intensa estabilidade, tanto em cyber quanto na vida política no geral, entendeu? Isso tem sido comum nos últimos anos, eu imagino que a gente espera que a gente chegue num ponto histórico mais tranquilo, mas eu não vejo isso próximo. Eu vou pela mesma linha, assim, eu acredito que é um estado que vai se manter, e quando a gente fala, assim, de tendências mundiais, desde a Primeira Guerra, entre outros pequenos conflitos, a gente tem um mundo não estável. A gente vem assistindo essa instabilidade há quase um século, e por mais que a gente tente, preze e tenha instituições que olhem para a paz mundial, que olhem para a estabilidade, ainda assim, seres humanos tendem ao caos, independente do que aconteça, e a gente acaba vez ou outra caindo nos conflitos novamente, em discordâncias, em brigas de ego, em jogos políticos. Essa é a nossa realidade como mundo e como seres humanos que estão aprendendo a ocupar um espaço, e por mais que a gente tente, né, o nosso tempo aqui na Terra ele é finito, então a gente aprende o máximo que a gente pode, passa para frente o máximo que a gente pode, mas ainda assim somos seres em evolução. E não querendo filosofar muito, mas eu acredito que esse é o nosso estado comum e que ele vai continuar existindo
E a gente tem que aprender a permear e também não trazendo frases muito clichês, mas é aquela coisa de mar calmo não faz bom marinheiro. A gente vive num mundo em que a gente não vai ser... Não vai ter mar calmo. Não vai ter mar calmo, vai virar todo mundo bom marinheiro sim ou sim. Então, acredito muito nisso. A gente conhece o conceito de eras geológicas. Eu acho que a gente está vivendo uma era geopolítica diferente. Eu vivi uma era geopolítica de aproximação. Mercado Comum Europeu, União Europeia, Mercosul, União Aduaneira entre o Canadá, Estados Unidos e México, aproximação, colaboração. Isso aconteceu na década de 80, 90, a gente viveu uma era de aproximação. Hoje nós vivemos uma era geopolítica de afastamento, de nacionalização. Usou-se no começo do século XX balcanização, por causa das guerras nos Balcãs, que transformou a Iugoslávia em 5 países, a República Tcheca e por aí vai, né? Então, este isolamento, essa nacionalização é uma era. Eu acho que vão décadas para a gente voltar a um conceito de colaboração e de associação novamente. Eu não sou tão pessimista de que isso é para sempre, mas eu acho que a gente vive em ciclos. Hoje, o ciclo ainda é de afastamento, de não colaboração, de desconfiança, de suspeita entre os vários atores do mundo cibernético, mas eu vejo que isso vai mudar em talvez uma década ou duas. Eu acho que são fases que a gente vai viver. Para a nossa realidade de hoje em dia, bons marinheiros. A gente precisa de bons marinheiros, a gente precisa de profissionais. Se você tem um filho em idade de universidade, bota para ele estudar cybersecurity, que não vai faltar emprego nem salário para ele, porque a gente precisa de bons marinheiros nessa área. Sim, e a transição dos ciclos, a gente tende a reparar que a transição entre ciclos ela costuma ser conflituosa. A partir de guerras que se falou em ter mais paz, estabilidade, união, e depois pendeu-se a desestabilidade. Então eu acho que a gente, e aí voltando em Primeira Guerra, né, quando aconteceu a Primeira Guerra, com certeza as pessoas não tinham consciência, né, não chamavam de Primeira Guerra porque não se esperava uma segunda. Né? Era guerra. Era guerra. Então, hoje a gente já entende como uma possibilidade, a gente já fica sempre especulando, mas é uma terceira guerra? Não é uma terceira guerra? E a gente não questiona mas guerra de novo, né? A gente acaba especulando muito mais sobre o vai, não vai, acontece, não acontece, e não o porquê que essas coisas realmente acabam se sucedendo, né? Mas eu acho que a gente vai passar por momentos transitórios difíceis. Para a gente voltar para um momento de união, a gente vai ter que passar por alguns sofrimentos que vão condicionar a gente a pensar nisso novamente, e aí a gente vai viver uma onda muito parecida com a que houve no século passado, e nisso o mundo cibernético, ele vai junto e ele vai se adequar à realidade. Que agora não tem mais fronteira também, né? Exatamente. No digital, fronteira não existe, então... Só desse comentário a gente já podia ingressar num outro series, mas não temos o tempo aqui dessa vez. Mas queria agradecer pela participação de vocês. Foi incrível a conversa, né, Fabi? Foi mesmo. E esperamos recebê-los em breve em outro momento. Foi um prazer, conte com a gente. Temos mais umas 18 horas de assunto para falar Total, com vocês. Com certeza, dá pra fazer uns 5 episódios. Eu não usei mais nem 3 das minhas cartas. Da próxima vez eu vou trazer um papelzinho e a gente faz, todo mundo anotando os comentários. Obrigada, pessoal. Obrigado. E esse foi mais um IT Forum Series. Espero que você tenha gostado, refletido bastante, tido aí insights sobre o que você precisa colocar em prática na sua empresa. Conta aqui pra gente nos comentários o que foi que mais te trouxe algum insight relevante. E continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais e no itforum.com.br. Até a próxima!